Tudo bem? Graças a Deus, louvado seja o Senhor, porque Ele é bom, Suas misericórdias duram para sempre, se renovam a cada manhã, e é mais uma oportunidade que Ele tem nos dado para cultuar, para voltarmos uma vez mais, para prestar atenção na Sua palavra. E como é importante olharmos para a palavra do Senhor em tudo que ela tem para nos dar. Quantas promessas maravilhosas tem. E o bom é que o Deus da palavra, da promessa, Ele garante que cumprirá todas as promessas para as nossas vidas. Bem, eu vou falar um pouco hoje sobre um assunto que, por várias vezes, por alguns motivos, nós negligenciamos nos tempos modernos. Nós não gastamos tanto tempo mais como deveríamos, que é a oração. Claro que tem homens e mulheres aqui desta igreja que se dedicam bastante na oração. Isso é muito bom, mas isso não é o privilégio de um ou outro. Isso é para todos os crentes. A oração é para todos os crentes. E para falar sobre esse tema, a oração, a verdadeira oração, o valor da verdadeira oração, nós vamos ler o texto de Mateus, que encontra-se em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5 até o versículo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5 até o versículo 15. Você que encontrou, fique de pé, por favor, em reverência e respeito à palavra do Senhor. Mateus 6, a partir do verso 5 até o 15. Diz assim a palavra do Senhor: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão para este dia, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Vamos orar. Pai bendito, nós te louvamos e agradecemos mais uma vez pela oportunidade. Acabamos de ler uma porção da tua palavra, Senhor, as instruções do teu Filho. E queremos sim, ó Deus, que esta palavra penetre em nosso coração e faça, ó Deus, a nossa prática de oração de uma maneira que agrada a Ti. Protege-nos, Senhor, livra-nos do mal, livra-nos do maligno, Senhor, de todo o ataque de Satanás. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Já faz algum tempo que nós aqui, os presbíteros, pastores desta igreja, oramos por 3 razões. Alguns anos, na verdade. Já faz alguns anos que nós temos 3 motivos de orações nesta igreja. Nós oramos por mais líderes, constantemente estamos orando por isso, e Deus tem mandado.
Nós oramos por novos convertidos, por novos batismos, para que pessoas se rendam a Cristo Jesus, e tem acontecido. E nós oramos pela santidade da igreja, não só entre nós, os pastores, mas de toda a igreja, de toda a congregação. Nós oramos constantemente por esses pedidos, essas razões. Você pode pensar que nós não oramos por outras coisas, muito pelo contrário, nós também gastamos tempo em oração pela sua vida. Você que está aqui, nós oramos pela sua família, pelo seu casamento, pela sua vida financeira, pelo seu cuidado com seus filhos, pelas nossas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens que estão aqui nesta igreja. Nós sabemos a dificuldade de alguns, nem todas, mas nós sabemos o que cada um tem passado, e nós gastamos tempo orando por vocês. Nós pegamos o nome do visitante aqui na porta, não é por acaso, é para orar por você. Então, se você que está nos visitando aqui, preencha a fichinha, deixe o seu nome aqui, que nós queremos orar por você. Essa é a razão que nós pegamos o nome das pessoas. Nós queremos conhecer você, saber as suas lutas, saber os desafios que a vida tem trazido. Nós queremos saber a vitória que Deus tem trazido para a sua vida. Queremos nos alegrar com você também, louvando a Deus, agradecendo a Deus pelas vitórias que Ele tem trazido na sua vida. Vejam, nós temos abandonado o senso de comunidade, inclusive na oração. Nós, quando chegamos a Deus, nós queremos orar somente por nós queremos fazer uma oração muito rápida, muito depressa. As comidas hoje são rápidas, as mensagens são rápidas, e as nossas orações estão pelo mesmo caminho. Como nós oramos então? Uma oração que agrada a Deus, uma oração que faz sentido para Deus em primeiro lugar. Bem, a primeira resposta é: olhe na palavra de Deus. Há vários textos que mostram a palavra de Deus, na palavra de Deus, um modelo de oração. Davi orou, Samuel, Ana, mãe de Samuel, e outros tantos, Daniel e tantos outros, que gastavam tempo em oração. Olhe para esses textos e aprenda, devemos aprender como elaborar uma oração de acordo com a palavra de Deus. O livro de Salmos no Antigo Testamento é tido como um livro de louvor e adoração, mas também ele é tido como um livro de oração, de como nós devemos nos achegarmos a Deus com as nossas dores, com os nossos sofrimentos e também com as nossas alegrias. Deus responde. Deus tem respondido às nossas orações aqui. Nós oramos há algum tempo atrás pelas irmãs que desejavam ser mães, seguraram um bebê no colo, e nós temos visto esse milagre acontecer aqui. Quantas de nós aqui estamos grávidas? Milagres de Deus têm acontecido. Deus é bom, Ele já respondeu essas orações, Ele respondeu outras, e nós já identificamos como um sonoro não. Sim, Deus fala não para algumas das nossas orações. Nós não devemos chegar diante de Deus achando que só receberemos o sim. Outras orações, Ele tem dito para a gente esperar. Tem exercitado em nós, tem moldado em nós a espera. Aprender a esperar em Deus, a resposta de Deus. Uma coisa que nós podemos ter certeza é que Deus responde às nossas orações. Mas qual oração que mais agrada a Deus? A oração que faz sentido para Ele. A oração que tem a ver com Ele. A oração que tem a ver com o nome dEle, com o reino dEle. A oração que tem a ver com a vontade dEle. Então, o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está dando um sentido, uma lógica para nós mesmos. Não só para os discípulos do primeiro século, mas também para nós, de como elaborarmos uma boa oração, uma oração que agrada ao Senhor. Como resumimos esse texto que acabamos de ler? Há várias formas, há vários teólogos que apresentam esse texto de diversas maneiras, mas eu particularmente escolhi e fui nesse sentido, de que Jesus nos ensina o padrão para a oração. Jesus nos ensina não só o padrão, mas as motivações e os benefícios que
tem uma oração que agrada a Deus, que contém uma oração que agrada a Deus. Então Jesus, ele traz para nós um quadro, um padrão de como devemos orar. Não que nós devemos somente repetir o Pai Nosso como outros fazem. Não é isso. Se você não sabe orar ainda, olhe para o Pai Nosso e veja o que Jesus está dizendo. Mas Jesus traz também as motivações, aquilo que faz sentido para Deus e, consequentemente, os resultados, os benefícios na nossa vida desta oração. Bem, Jesus ensina, primeiro ponto que gostaria de abordar então, a partir desse pensamento, é que Jesus ensina um padrão de oração que agrada a Deus e é por Ele respondida. Veja aí no capítulo 6, versículos 5 até o 8, o que está acontecendo? Jesus está dizendo, olha, prestem atenção. Quando vocês forem orarem, quando se prostrarem, colocarem diante de Deus, não sejam como os hipócritas. Aqui no Sermão do Monte, a partir do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus está ensinando várias coisas para os seus discípulos. Ele está transmitindo vários modelos de comportamento, de vida, de ação e reação dos seus discípulos, de como eles devem agir no dia a dia. E isso implica também nas nossas orações, no nosso relacionamento com Deus, mediante a oração. Veja aí o versículo 5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas, nas esquinas, onde possam ser vistos, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Vejam, a hipocrisia é a falta de sinceridade, uma falta de autenticidade, de veracidade na nossa vida. A hipocrisia é como se nós pudéssemos chegar diante de Deus em um grande teatro, como atores e atrizes querendo receber o aplauso do público. Não é isso. Aliás, a palavra hipocrisia vem de um teatro grego. Hipocrisia surge no teatro grego. Aqueles atores, atrizes, que pegavam uma máscara e colocavam para representar a cena escrita na peça teatral. Ou seja, se a cena dizia que era para chorar, simplesmente o ator pegava uma máscara de choro, de tristeza, mesmo que por dentro, atrás da máscara, ele estivesse rindo da situação. O contrário também é verdadeiro. Mesmo que ele estivesse moído por dentro, quebrado, choroso, doente por dentro, mas se uma cena fosse de alegria, ele colocava uma máscara de alegria e fingia. Esse é o sentido da hipocrisia. Jesus está dizendo, não seja isso, não faça isso diante de Deus, seja sincero. Aqueles que Jesus chama de hipócritas aqui no texto, são os fariseus. Quem são os fariseus? Os fariseus tiveram a sua importância na história do povo de Israel, no tempo dos exílios babilônicos, no tempo da invasão do Alexandre o Grande, por exemplo. E os fariseus, eles tomaram a postura de preservar a palavra de Deus, de ensinar o povo de Deus a não abandonar a fé em Deus, o Deus de Israel. Eles acreditavam não só na lei de Moisés, mas eles acreditavam em todo o Antigo Testamento. Então eles ensinavam o povo, eles inauguraram escola de profetas para ensinar os jovens a observar a lei do Senhor, para não abandonar a fé em Deus. Mas no tempo aqui de Jesus, eles já se desviaram, estavam distantes desse propósito. Eles inventaram coisas, acrescentaram coisas minúsculas, detalhes que a palavra de Deus não apontava. Isso é o legalismo. Dizer coisas que a palavra de Deus não diz. Isso é o legalismo. Acrescentar coisas que a palavra do Senhor não nos autoriza. Então esses eram os fariseus, em que Jesus está dizendo, vocês agem com hipocrisia.
Vocês fingem. Nos versículos anteriores, Jesus ensina sobre a esmola. E quando eles iam dar esmola, eles chamavam o povo todo na praça pública. Tocavam sinos, buzinas, para que todos observassem eles. Todos admirassem eles. Todos desejassem se comportar iguais a eles. E o que Jesus está dizendo é: não sejam como eles. Não sejam esse teatro, esse fingimento. Interessante que Paulo, em Gálatas capítulo 1, versículo 10, a parte B, Paulo era um fariseu. E foi convertido pelo poder do Espírito Santo, no encontro com Cristo Jesus. E lá em Gálatas capítulo 1, versículo 10, a parte B do versículo, ele diz assim: se o meu objetivo fosse agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Mas parece que os fariseus tinham somente esse objetivo, de receber o reconhecimento do público, o aplauso do público, o reconhecimento do homem, o reconhecimento da multidão. E Jesus vai dizer: eles não receberão outra recompensa além dessa, o reconhecimento do ser humano. A quem nós queremos impressionar? É certo que nós não conseguiremos impressionar Deus. Não conseguiremos. O fato é, nós devemos ser sinceros diante de Deus. Jesus diz: não sejam iguais a eles. Não sejam como eles. Além de não sermos hipócritas diante de Deus, o que mais Jesus nos ensina? Jesus nos ensina que orar é elevar o nosso coração a Deus. Levar as nossas dores, levar as nossas alegrias até mesmo, diretamente a Deus. Os nossos conflitos. Mas como que Jesus fala? Quando você quiser fazer isso, vá para o seu quarto. Não vá para a praça pública. Não vá para o mercado. Vá para o seu quarto. Feche a porta. Fique em secreto, em segredo. E o Pai que escuta em segredo os recompensarão. O recompensará. Isso é uma promessa. Jesus coloca uma promessa. O Pai que ouve as suas orações o recompensará. A recompensa é dele. A medida de recompensa é ele quem estabelece. Mas há uma promessa, que ele nos recompensará. Vejam, o que devemos fazer então? Ir para o quarto secreto, como Daniel fazia. Marque um horário, seja de manhã, de tarde, à noite. Daniel dá esse exemplo no seu livro, no capítulo 6. Daniel tirava tempo para orar. Ele deixava tudo o que estava fazendo para dedicar à oração. Nós acabamos de ver uma foto de que aqueles homens oram a cada 2 horas para um Deus desconhecido. Para um Deus que não tem essa promessa de recompensa. Eles oram em públicos. Talvez eles sejam a mesma linha de pensamento dos fariseus, de querer impressionar os outros. Jesus está dizendo: quando você quiser que os seus desejos secretos sejam colocados, sejam atendidos, ou sejam filtrados, vá para o quarto secreto e ore a Deus. Além disso, Jesus vai dizer, no versículo 7 e 8, para que não sejam como os pagãos. Ele ainda nos ensina que a resposta de oração não depende da repetição, de falar sempre as mesmas coisas. Você já orou isso ontem, Deus já sabe dessa demanda sua. Ore outra coisa, pode até acrescentar outras coisas na oração de ontem, mas traga coisas novas para essa oração. Não seja como alguém que não conhece a Deus. Esses são chamados de pagãos nesse texto. Aqueles que não conhecem o Deus verdadeiro. Vejam, Jesus prega esse sermão à beira do mar da Galileia, em um monte chamado o Monte das Boas-Aventuranças. Esse mar da Galileia, ele faz fronteira com outras nações. Israel sempre foi cercado por nações pagãs, sempre foi cercado por nações inimigas, que adoram outros deuses, que adoravam e adoram até hoje outros deuses.
E eles, basicamente a fé, eles acreditam que por rituais, por repetições de ritos e orações, esses deuses podem atender às suas orações. Um exemplo da Bíblia, podemos ver em 1 Reis, capítulo 18, em que Elias, contra os profetas de Baal, estabelece aquelas orações. E os profetas de Baal, a Bíblia fala que desde de manhã até a tarde, até meio-dia, os profetas de Baal falavam sempre as mesmas coisas. Se martirizavam, cortavam os seus braços e diziam: ó Baal, ajuda-nos, ó Baal, ajuda-nos, ó Baal, ajuda-nos. Essa é a oração deles. Não faz sentido, mas é muito fácil falar de outros. E nós, aqui dentro, como nós temos exercitado a nossa prática de oração? Como nós temos orado a Deus? Será se nós temos colocado diante de Deus também palavras sem sentido? Que não faz o menor sentido? Temos repetido as mesmas coisas? No mundo cristão, e vejam bem, o que eu estou chamando de mundo cristão, não estamos considerando todo mundo cristão. Mas no mundo cristão há uma religião em que, um modelo de religião, em que há essa repetição constantemente. Há inclusive um instrumento chamado rosário. O rosário é aquela pecinha que os católicos usam para contar quantas vezes ficam repetindo a mesma coisa. Não é isso que faz com que Deus atenda às nossas orações. Não é isso. Nós aprendemos que as nossas orações não é para informar Deus. É uma outra coisa que nós aprendemos. Nós aprendemos que devemos colocar os nossos planos sim diante de Deus, mas nós não informamos Deus o que vamos fazer, como se simplesmente chegamos diante dele e dizer: olha, assina embaixo aqui o que eu já determinei, assina embaixo aqui o que eu já tomei como certo, assina embaixo o que eu vou fazer, e Deus é o nosso servo, e Deus é o nosso garçom, e diz: sim, meu filho, faça a tua vontade. Não é isso. Jesus está dizendo: não é isso para vocês fazer. A oração, isso também significa que não podemos chegar diante de Deus determinando, afirmando coisas que não são bíblicas, exigindo coisas que não fazem parte do seu plano, que não faz parte da sua vontade, que não faz parte do seu reino. Não podemos chegar diante de Deus exigindo, ou chegando diante de Deus manipulando com as nossas emoções, como se nós pudéssemos manipular a Deus com as nossas emoções. Deus não se deixa manipular. Deus não se deixa manipular. Não podemos chegar diante de Deus dessa maneira. A oração é para dar um senso contínuo à nossa mente, ao nosso coração, de dependência dEle. É para ensinar o nosso coração e a nossa mente, primeiramente, de que nós dependemos dEle e que nós podemos confiar nele, que Ele é o Senhor, que supre sim as nossas necessidades. Ele é o Senhor. Nós não mudamos Deus nas nossas orações. É Ele quem muda os nossos planos, que são pequenos demais. É Ele quem muda os nossos planos para os grandes planos dEle. Os grandes planos e grandes realizações que Ele tem para nós. É Ele quem muda a nossa visão. É Ele quem muda. Nós não conseguimos mudar a Deus através das nossas orações. Jesus nos deu um exemplo, entregou um padrão divino do que é uma oração, de como elaborar uma oração. Ele vai dizendo o que fazer e o que não fazer. Ele estabelece, de um modo geral, uma oração que pode ser feita em qualquer ocasião, em qualquer momento. Isso também não significa que, se não orarmos, Deus agirá. Então, já que Deus vai agir, vai fazer, então não devo orar. Muito pelo contrário, Deus é bom. Jesus é o padrão. Todo momento Jesus orava. Se nós cremos que Jesus é o centro da nossa vida, como foi pregado domingo passado, Ele é o centro do universo, nós devemos olhar para Ele. Como Ele fazia, quando Ele fazia, por que Ele fazia.
Então, Jesus nos ensina que sim, é necessário a gente orar. Sim, é necessário a gente chegar diante dele e colocar as nossas necessidades, colocar as nossas demandas, para que ele nos molde, para que ele vá moldando o nosso coração, a nossa mente, a nossa percepção, de acordo com a vontade dele. Sem oração não há resposta, sem oração não há promessa. Não há promessa de que ele nos recompensará. Sem oração não há resposta. Ele é quem age para acalmar a nossa alma, para trazer paz onde há o caos, para trazer reconciliação onde há intriga. Ele é quem age, mas se não orarmos, ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Quando oramos, esse Deus vai nos moldando para direcionar uma oração que agrada a Ele, que agrada primeiramente a Ele. Isso pode até parecer contraditório, como alguns assuntos que tem na palavra de Deus, né? Que relaciona a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Mas não é contraditório. Nós vimos em Jesus, Jesus é Deus, e Ele a todo momento está orando. E Ele está dizendo para nós que esse Deus guia as nossas vidas. Ele direciona nossas vidas. Ele deseja direcionar nossas vidas através das nossas orações. Ele estabelece oração como algo necessário para as nossas vidas, para entendermos a vontade de Deus, para entendermos a presença de Deus, para entendermos a resposta de Deus sobre as nossas orações. A oração é necessária. Então Jesus estabelece esse padrão a todos nós. Segunda coisa que podemos ver nesse texto é que Jesus instrui sobre as motivações que devem guiar as nossas orações. Vejam aí, versículo 9 e 10. Então Jesus entra em algo mais prático. Ele fala, olha, quando vocês forem orar, não façam como os hipócritas ou como os pagãos que não conhecem a Deus, mas vocês, discípulos, quando forem orarem, orem dessa maneira. Versículo 9 e 10. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você já parou para pensar que os discípulos que andaram próximo, pertinho de Jesus, a gente não encontra textos eles pedindo para que ele ensinasse a curar, a fazer milagres. A gente não encontra esses textos. Eles foram aprendendo como Jesus fazia, mas a gente não encontra textos eles pedindo, essas coisas. Mas em Lucas capítulo 11, versículo 1, há um pedido dos discípulos. E o que é pedido lá? Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Durante algum tempo essa foi a minha oração. Senhor, ensina-me a orar. Ensina-me a orar. Então, para Jesus, a oração era uma prática prioritária. Ele levantava de madrugada, ele se isolava, ele ia para o monte, não porque o monte é um lugar da presença de Deus, não porque ele queria se isolar, ficar um tempo sozinho. Jesus, ele praticava a oração como era do seu costume, e ele ensinou esse hábito aos outros. Ele deseja ensinar a cada um de nós também a orarmos de uma maneira que agrada a Ele. Precisamos entender a quem oramos, em primeiro lugar. Precisamos entender a quem nós direcionamos as nossas orações. E veja aí o versículo 9, diz que é ao Pai nosso que estás nos céus.
Quem é esse Pai? Esse é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que por meio da fé em Jesus, nós fomos adotados pela fé em Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. E veja bem, não é somente essa igreja, há outros irmãos em outros cantos do mundo, em vários lugares da terra, que também são os nossos irmãos. É a esse Pai, o Pai dessa grande família chamada igreja, espalhada pelo mundo. Esse Pai, é a esse que nós direcionamos as nossas orações. Ele atende como um Pai gracioso. Mas vejam, esse Pai é bondoso, justo, compassivo, e ao mesmo tempo Ele é o Todo-Poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipresente, é onipotente. É Ele quem tem todo o poder. Ele é o Senhor do universo. Ele criou todas as coisas, Criador dos céus e da terra. Ele está assentado nos céus. Ele é santo, 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 separado, Ele é totalmente outro. É esse Deus. É esse Deus que nós direcionamos as nossas orações. E se é a esse Deus que nós direcionamos as nossas orações, nós não podemos chegar com arrogância, com orgulho, com vaidade, com qualquer mérito, dizendo a Ele que nós somos bonzinhos, mostrando a Ele o tanto que nós já fizemos. Nós devemos chegar prostrados, humilhados, quebrantados, arrependidos, dizendo como o salmista em seu salmo, dizendo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome seja a honra, a glória e o louvor, para todo sempre. Salmo 115, versículo 1. É assim que nós devemos chegar, prostrados, humilhados, sem coragem de olhar para os céus. Não é isso que o publicano fez? O fariseu e o publicano estavam orando. O fariseu todo orgulhoso: ó Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não me fez como esses, não me fez isso, eu sou rico, eu sou próspero, eu sou bom. Ó, muito obrigado pelos teus feitos. E o publicano dizendo: Senhor, por favor, tem misericórdia de mim. Por favor, tem misericórdia de mim. Eu não tenho coragem de olhar para a tua face. Eu não tenho coragem de levantar os meus olhos. Essa é a postura que devemos chegar a Ele. Devemos chegar a Ele reconhecendo que nós não somos nada, não temos nada, não merecemos nada, não merecemos o ar que nós respiramos. Aliás, o que nós merecíamos era o inferno. Era o inferno. Nós éramos inimigos de Deus. Mas pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Ele nos salvou. Nós fomos alcançados por essa graça e agora fomos adotados na família de Deus. É a esse Pai que nós oramos. É a esse Pai que nós dedicamos as nossas orações. Devemos chegar com a primeira petição diante dele: é Pai, glorifica o Teu nome, santifica o Teu nome. Interessante que hoje, antes a nossa vida era mais difícil, talvez. Não sei se era mais difícil. Nós tínhamos uns relógios, uns despertadores desse tamanho, uns grandões, os pequenos nem sabem. Nós tínhamos uns rádio-relógios que colocava na cabeceira e aí apertava um botão para despertar. Hoje nós temos o celular. Pegamos o celular, coloca ali, desperta. A primeira coisa que a gente tem contato é com o celular. E saímos correndo e fazemos uma oração rápida: Senhor, muito obrigado pela noite, pela segurança da noite, muito obrigado pelo dia que se inicia, abençoa-me lá no trabalho, em nome de Jesus, amém. Queridos, primeira petição é: Senhor, glorifique o Teu nome. Glorifique o Teu nome através da minha vida. Glorifique o Teu nome através dos contatos. Glorifique o Teu nome através daquilo que eu vou fazer no dia de hoje. Pai, fica comigo, me ensina. Então, como que nós podemos glorificar o nome de Deus? Através do estilo de vida que nós adotamos, que nós escolhemos adotar, com um conteúdo na nossa linguagem, no nosso falar, com aquilo que está cheio o nosso coração, com aquilo que está cheio a nossa mente. A nossa primeira oração é: Senhor, usa a minha vida, faça a minha vida um instrumento em Tuas mãos, para que o Teu nome seja engrandecido lá fora.
antes de apresentarmos os nossos pedidos a Ele, precisamos nos esforçar para avaliar o que estamos pedindo a Ele. E se esses pedidos vão trazer glória ao nome de Deus, vão trazer santificação, que pode ser traduzido também por glorificação ao nome de Deus, espalhar o nome de Deus. Talvez precisamos abrir mão de certas coisas nas nossas orações, pedir menos para nós e mais para os outros. Mais para os outros, mas que os nossos pedidos tenham esse sentido de glorificar o nome de Deus. E é Ele, queridos, e é Ele que vai nos moldando, é Ele que vai falando, é Ele que vai fazendo. No período de oração Ele vai tratando, Ele vai tirando aquilo que não deveria estar, Ele vai colocando aquilo que deveria estar. É Ele que vai tratando a gente, é Ele que vai fazendo, lendo a palavra. Glorificamos o nome de Deus quando dedicamos tempo na leitura bíblica. Tiramos tempo para orar, para ler a palavra do Senhor, mas ler com profundidade, fazendo anotações. Não tenha pressa com isso. Faça anotações, pergunte ao texto o que ele está dizendo. Eu não entendi, Senhor, o que significa isso? Faça essa pergunta ao texto. Leia outros textos correlatos. Talvez os outros textos nos expliquem. Por exemplo, os evangelhos devem ser lidos um complementando o outro. Um vem casando um com o outro. Falam da mesma verdade, da mesma situação, com ângulos diferentes. São 4 testemunhas com um olhar diferente, mas é a mesma verdade. Então leia os evangelhos com essa perspectiva. O que atraria? Muitos de nós, queridos, têm orado para resolver os nossos problemas muito rápidos, como um passe de mágica. Seja problemas financeiros, problemas conjugais, em educação de filhos, como se acontecesse em uma varinha de condão. Deus não é mágico. Deus é o Senhor. Deus quer tratar a nossa vida. O que traria mais glória ao nome de Deus? Essa resolução rápida, instantânea, ou um tratamento para que você tenha um relacionamento com Ele? Nós queremos que resolva a situação em que nós mesmos nos enfiando através dos nossos erros, das decisões erradas que nós tomamos. Agora nós queremos que Deus resolva num passe de mágica. Deus quer tratar isso. Deus quer que nós confiemos nele ao longo desse tratamento. O que mais traria glória ao nome de Deus? O que mais traz glória ao nome de Deus é tratar os seus filhos e levá-los para uma maturidade. Deus não é um pai que mima, que nos dá tudo que a gente pede, e a gente se joga no chão como criança mimada. Não é isso. Deus quer que você cresça. Deus quer que a gente cresça no período de oração. Que nós venhamos orar nesse sentido. Senhor, traga glória, amadureça o meu coração, faça-me perceber os erros que eu cometi e me ajuda a não cometê-los de novo. A segunda petição que Jesus traz é: venha o teu reino. Venha o teu reino. Glorifique o teu nome, venha o teu reino. Para que o nome de Deus seja glorificado e que esse reino venha, é necessário que as pessoas creiam no Evangelho. Passe a crer no Evangelho. E a pessoa que crê no Evangelho, se arrepende e entregue a sua vida a Cristo, o reino já faz parte da vida dela e ela já faz parte desse maravilhoso reino. Nós já sabemos que o reino de Deus já veio na pessoa de Jesus. Marcos capítulo 1, versículo 15. E todos são convidados a participar desse reino. Todos os pecadores são convidados ao arrependimento e à fé em Cristo. Então, oramos para que cada vez mais pessoas conheçam o Evangelho e se rendam ao Evangelho.
Mas também sabemos que há lugares distantes e perto, que há muitas pessoas, várias pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, que não conhecem o reino de Deus, que não fazem parte do reino de Deus. Oramos para que o reino de Deus chegue nessas vidas, longe e perto, aqui e lá. Nós sabemos também que o reino de Deus ainda não chegou em lugares que não há igrejas plantadas. Oramos por novas igrejas pela face da terra, igrejas biblicamente saudáveis, que observam a lei do Senhor, que tem Cristo como centro da sua mensagem. Oramos pela expansão desse reino, em lugares distantes da terra, mas também em lugares próximos de nós. Oremos também para a volta de Cristo Jesus, pela volta de Cristo Jesus. Venha o teu reino, completamente, por completo, Senhor. Nós sabemos que esse reino se estabelecerá de uma vez por todas. Vamos orar por isso. Oremos, clamemos, Senhor, volta. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Abrevia o tempo, Senhor. Nos socorre de uma vez por todas, Senhor. Precisamos, então, avaliar os nossos pedidos apresentados, para que cada vez mais os nossos pedidos atraiam pessoas para esse reino. Que os nossos pedidos por recursos, por exemplo, sejam para abençoar vidas que estão espalhando o reino. Que os nossos recursos não sejam somente para nós, para o nosso conforto, para a nossa vida, para aquilo que traz prazer a nós mesmos. Oremos para que o Evangelho seja espalhado através das nossas vidas. Seja indo, seja orando, seja contribuindo. Você já parou para pensar por que Deus tem nos dado tanto? A mesma carta que Pedro fala que há outros irmãos no mundo, ele fala que esses irmãos sofrem outros sofrimentos, os mesmos sofrimentos, desculpe, mas ele está falando de período de perseguição. Nós aqui, queridos, estamos bem, graças a Deus. Por enquanto, pode ser que mude de uma hora para outra. Não temos a perseguição como em outros lugares, temos as nossas aqui, mas tem outros lugares muito piores. Oremos para que nós abençoemos esses irmãos que estão lá. Que os nossos recursos ajudem esses irmãos que estão lá. Conta-se uma pequena história de que um fazendeiro precisou fazer uma viagem, deixou o caseiro tomando conta da sua fazenda. Então, orientou esse caseiro: olha, já está autorizado por mim, vá ao comércio local, pegue tudo que você precise, tudo que você quiser para o serviço, para a fazenda. E quando o fazendeiro volta de viagem, vê que a fazenda está caindo aos pedaços, cerca por consertar, telha por fazer, tudo caindo aos pedaços, animal mal cuidado. Então o fazendeiro pergunta ao seu caseiro: o que aconteceu? E ele diz: eu simplesmente obedeci o meu chefe. Mas o fazendeiro vê uma casa do caseiro toda arrumada, imobiliada, com piscina, com quadra de tênis, de futebol, churrasqueira, tudo bem feito. O fazendeiro fica surpreso e diz: o que aconteceu aqui? Eu obedeci ao meu chefe. Eu peguei tudo no comércio, fui lá e contratei os melhores pedreiros e construí coisas para o meu conforto. Então o fazendeiro notou que aquele caseiro estava bem distante da maturidade para administrar a sua fazenda. Estava bem distante. Ele não alcançava a tarefa que lhe foi dada, simples. Ele não estava pronto para fazer. Infelizmente fazemos o mesmo que esse caseiro. Quando olhamos para os nossos recursos, somente para o nosso conforto, somente para si mesmo, como se Deus nos desse
como se só existisse nós mesmos. Queridos, Deus está dando recursos a esta igreja, a cada um de nós, para que o reino dele chegue em outros lugares. Não é somente para nós. Não é somente para nós. Oremos então para que o maior número de pessoas sejam alcançadas através das nossas vidas e dos nossos recursos. Terceira petição é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pensem em como os anjos executam as tarefas que Deus entregam a eles. Como que os anjos respondem? Os anjos fazem de alegria, dia e noite, com alegria, com satisfação. O alimento deles é cumprir a vontade de Deus. Mesmo assim, da perspectiva de Deus, mesmo os anjos, eles são infinitamente menores do que Jesus Cristo. Mas nós sabemos que eles fazem as tarefas muito melhores do que nós. Mas de alguma forma, Deus escolheu a igreja para ensinar os anjos. Efésios capítulo 3, versículo 10, por exemplo, fala que através da multiforma de sabedoria da igreja, Deus ensina coisas aos anjos. Algo novo está acontecendo aqui. O ser igreja. 1 Pedro 1, 22, fala que os anjos ansiavam, desejavam fazer aquilo que eu estou fazendo hoje. Eu vim orando dizendo: Senhor, o Senhor poderia usar um anjo, e o Senhor escolheu um homem. Escolheu o homem para espalhar o reino dele, para espalhar a vontade dele. Ele escolheu a igreja para espalhar a novidade de vida, para espalhar o evangelho, para espalhar a vontade dele sobre a face da terra. Queridos, precisamos renovar a nossa mente, como Paulo descreve em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Há de haver uma transformação, uma renovação da mente contínua, diariamente, um crescimento. Se não entendermos a palavra de Deus dessa forma, precisamos ir para a palavra de Deus com essa perspectiva de olhar a renovação, pedir ao Espírito a iluminação, o conhecimento do Espírito, o enchimento do Espírito para a nossa vida, para dizer: Senhor, renova a minha mente, faça de novo, refaz tudo aquilo que o Senhor tem para refazer. Precisamos nos aprofundar na leitura e na oração. As nossas primeiras motivações para a oração devem ser sempre: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Só aqui a gente já gasta uns 30 minutos de oração, no mínimo. No mínimo. Então, se você está acostumado a orar 5 minutos, já vá com essa expectativa de orar pelo menos 1 hora. Vamos lá. Terceiro ponto, queridos. Jesus explica os benefícios de cultivar uma vida de oração autêntica. Versículo 11 ao 13. Versículo 11 ao 13. Está escrito: dai-nos hoje o pão para este dia. Sim, é necessário, nós podemos, é permitido e é legítimo que nós cheguemos diante de Deus colocando as nossas necessidades. É legítimo, você pode fazer isso. E essas necessidades podem ser variadas, pode ser aquilo que você está passando, pode ser o recurso financeiro, pode ser o relacionamento com outra pessoa. Pode chegar diante de Deus pedindo, mas o pão de cada dia, é o que Ele está dizendo. Deus promete suprir o que é necessário. Ele não está dizendo aqui que é o pudim. Ele não está dizendo aqui que é o sorvete. Não está dizendo aqui que é o chocolate. Se eu e você comemos, louvado seja Deus. Mas Deus está dizendo:
ore pelo pão de cada dia, como maná, Ele vai suprir, como fez lá no passado, em Êxodo, no maná caindo do céu, era um por dia. Ele promete isso para nós, o pão de cada dia. O pão pode ser compreendido por essas coisas, outras coisas também necessárias. Mas veja, mesmo essas coisas necessárias, não diz respeito somente a nós, diz respeito a outros. Por exemplo, no início da igreja cristã, o pão se tornou símbolo da comunhão e da generosidade dos irmãos. Na comunidade de Jerusalém, havia 90% daqueles eram escravos e eles se converteram. E a igreja, e a Bíblia fala que eles não tinham o que comer, ou pelo menos não tinham todas as refeições diárias. E a partir da conversão deles, passaram a ter casas para ir e comer diariamente. Atos capítulo 2, versículo 46. Eles tinham comida na mesa. Toda aquela população que se converteu em Jerusalém. É interessante que a palavra de Deus não nos autoriza a orar por qualquer coisa, mas sim pelas nossas necessidades. Ela não nos autoriza a orar por prosperidade financeira. A gente não encontra texto dessa maneira. Aliás, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, a parte B, de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, vai falar o seguinte: alguns, por tanto desejarem o dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Onde está o seu coração? Também a carta de Timóteo, Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Na segunda carta, no capítulo 4, ele vai dizer para os ricos: ei, ricos, preste atenção, não deposite a sua esperança toda no seu dinheiro, na sua riqueza. Ei, onde está o seu coração? Portanto, desejar o dinheiro foi sofrimento para a sua vida. Esse mesmo Paulo nos ensina a buscar o contentamento. A prosperidade de Deus é o contentamento em estar na presença dEle, em saber que Ele supre, em que Ele é o Senhor, em que Ele é o nosso Pai, e que o pão não vai nos faltar. A necessidade Ele supre. O contentamento que Paulo descreve em Filipenses capítulo 4, Paulo está na cadeia. Ele diz: eu estou contente. Eu sei, ele está precisando de coisas. Ele está pedindo para a igreja de Filipe: ei, manda algumas coisinhas aqui para mim, mas eu quero ter contentamento em Cristo. Muito obrigado, meus irmãos, por ter mandado. Ele diz na sua carta: mas eu estou contente em Cristo. Sei passar fome com Cristo. Eu sei viver na abundância com Cristo. O centro é Cristo, não são as nossas necessidades, o centro é Cristo. O centro das nossas orações é Cristo. Não somos nós, não inverta o papel. O contentamento é ter esse Deus nos preenchendo diariamente, a presença dEle, e lá na frente, no novo céu e na nova terra, completamente. Somos instruídos aqui também a não nos preocupar com esse dia a dia. É interessante que Jesus vai terminar esse texto de Mateus capítulo 6, lá no versículo 32, 33, dizendo: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas, lhes serão dadas. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, quem são os devedores. O que diríamos se Deus cobrasse de nós cada centavo que devíamos a Ele? Sim, nós somos devedores, nós éramos devedores de Deus, pois todos pecamos. E cada pecado vai trazendo mais culpa, mais dor, mais dívida, uma dívida impagável. Mas louvado seja Deus que pela graça do Senhor, Ele mesmo pagou por nós a nossa dívida. Mas o que diríamos a Ele?
Nem a riqueza do mundo, a maior riqueza do mundo, nem os feitos históricos, os grandes feitos científicos da humanidade conseguiria pagar a Deus. Só podemos chegar diante dele e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa-nos. Recebemos o perdão de Deus pela graça, pela pessoa de Jesus Cristo. E sobre esses não há nenhuma condenação, Romanos 1:8. Sobre esses não há mais culpa, somos livres do pecado, Romanos 8:4. Quem não entende isso, quem não entende o perdão de Deus, nós recomendamos aqui que reveja o seu conceito de cristianismo. Quem não entende aquilo que Deus fez por nós. Em Mateus, no final desse texto que lemos, no versículo 14 e 15, Jesus está dizendo aqui, Jesus não está dizendo que se você não perdoar, você vai perder a sua salvação. Jesus está dizendo para você rever o seu conceito de perdão. Talvez você não se sinta perdoado se você não perdoa. Talvez você não se sinta amado por Deus se você não ama. Quem entende o perdão de Deus por nós, concede o perdão àqueles que nos ofendem, àqueles que se tornam nosso inimigo, e passa a orar, e passa a se dedicar na vida inclusive do inimigo. Esse é o segundo benefício. Sentir-se perdoado por Deus, amado por Deus, na família de Deus. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É a terceira petição. Isso pode ser entendido como livra-nos do maligno, livra-nos de Satanás. Sim, esse Satanás é o mesmo que age com força e até mesmo com poder para nos tentar a sair, a fugir, a abandonar a fé em Cristo. E as armas desse Satanás é a sedução e o engano. Mas podemos colocar as nossas fraquezas diante de Deus. Aquele que coloca as fraquezas diante de Deus pode ter certeza de que Ele nos protege, de que Ele nos providencie um escape quando vem a tentação. Lá em Hebreus 2:18, fala que Jesus foi tentado por todas as coisas e Ele nos ensina como fugir das tentações. O terceiro benefício é esse, da oração sincera, que Deus nos ajuda quando somos tentados. Ele dá o caminho, Ele mostra por onde a gente fugir. E Jesus então termina esse texto, a oração do Pai Nosso, dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Porque o teu é o reino. Deus é esse soberano que governa todas as coisas. Deus é esse soberano que está acima de todos. Ele tem e Ele faz expansão desse reino. Ele promove a expansão desse reino por todos aquele que crê em Cristo. O teu é o poder, pelo qual Deus governa todas as coisas. Somente a Ele todo o poder, a honra e a glória, o louvor. É Ele quem comanda as nossas vidas. É esse mesmo Deus que nós oramos, chamamos de Pai. É Ele quem comanda a nossa vida. E a glória, esse nome, a glória, remete ao louvor que toda criatura, todo ser que vive, nós cantamos, nós falamos, recitamos aqui, Salmo 150, todo ser que respira, louva ao Senhor. Céus e terra proclamam a glória de Deus. A glória seja dada a Ele. Esses são os benefícios que nós encontramos. Esses são os benefícios que nós desfrutamos quando oramos de uma maneira que agrada a Deus, de uma maneira que Cristo nos ensinou. Bem, queridos, podemos falar um pouco mais sobre oração, mas precisamos, em primeiro lugar, pedir ao Senhor: Senhor, faça-me um verdadeiro adorador, como é pedido em João 4, 23 e 24. Faça-nos um verdadeiro
não hipócrita, não fingimento. Eu não quero impressionar os homens. Eu quero estar na tua presença, Senhor. Gostaria de concluir, queridos, fazendo algumas recomendações práticas. Primeira recomendação, rapidamente, é que se você ainda não tem o hábito de orar, de gastar tempo em oração, comece. Marque um horário. Tire um tempo para ler a palavra do Senhor. Peça a Ele que desperte em você o desejo de estar na presença dEle. Comece sim, talvez como um dever, mas saia do dever para o prazer. Ele mesmo vai te levar nessa direção. Segunda aplicação é que separe esse tempo no seu dia. Pode ser de manhã, de tarde ou à noite. Eu não sei como é a rotina de vocês. Mas tire um tempo. Horário marcado. Marque um encontro com Deus. Eu tenho certeza que Ele estará lá, te esperando. Ele anseia por esse encontro. Ele deseja esse encontro. Reserve um local isolado, que você sabe que não vai ser incomodado. Não leve o celular, desfaça das coisas eletrônicas, leve sua Bíblia. É hora de conectar-se com Deus, de falar com Ele. Deixe as mensagens para depois. Nada é tão urgente, nada é tão importante. O mundo vai continuar funcionando, as coisas vão continuar acontecendo, você respondendo ou não. Nada é tão urgente do que estarmos na presença de Deus em oração. Finalmente leia sobre a vida de homens e mulheres na história da igreja, que praticaram tempo de oração, que tomavam decisões a partir de orações. Leiam. Tem vários livros, vários missionários, história de missionários e outros mais, de plantadores de igrejas, de pastores de igrejas, que dedicavam tempo na oração. E vamos olhar para a vida desses homens e mulheres, o que acontecia com eles logo depois de período de oração. Podemos indicar livros, podemos falar para vocês alguns livros que devemos ler. Que toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Deus, o nosso Pai. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, e Tu és o nosso Pai, Senhor e Salvador. Mediante a fé em Jesus Cristo, o Senhor mesmo nos tornou filhos. Nós Te louvamos e agradecemos, ó Pai, porque Tu és. Faz em nós um desejo profundo, desperta em nós um desejo profundo de estarmos na Tua presença, de andarmos com o Senhor, de orarmos sem cessar, dia e noite. Pai, desperta em nós esse desejo. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelo exemplo que o Senhor deixa de tantas orações na Tua palavra. Que nós possamos olhar para eles e começarmos a praticar no nosso dia a dia, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém.